Boa noite. Bem-vindos à Semana da Família da Associação Espírita Célia Xavier. Na noite de hoje, vamos tratar de um assunto com relação ao qual as pessoas geralmente têm muitas dúvidas. Eu baseei esse estudo nos textos de duas autoras espirituais, das quais eu gosto muito, e que mesmo escrevendo em épocas diferentes, através de médiuns diferentes, falam de assuntos muito semelhantes, com abordagens muito parecidas. E o foco de ambas é a família e os assuntos relacionados à família. A primeira é Joana de Ângeles, que fala para nós no livro Constelação Familiar da importância do exemplo na família. Ela vai dizer que é a maneira mais eficiente da gente formar o caráter e desenvolver o espírito que está encarnado. E Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, fala para a gente que quando a gente ensina, a gente precisa juntar as palavras, as orientações, à nossa vivência, à nossa prática, para que a criança possa fixar mais facilmente o que está sendo ensinado. E Teresa também nos fala que devemos criar o hábito de conversar com as crianças desde bem pequenas sobre os valores do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, mostrar para elas a felicidade que é a gente poder ter o conhecimento espírita iluminando a nossa família, contar para elas sobre as dores que são minoradas ou sanadas sob a influência do Consolador. E ela diz que mesmo colocando a luz do Evangelho nos corações das crianças, a gente precisa lembrar que elas também precisam de ocupar as mãos. Então, cada criança pode ter em casa uma tarefa, colaborando para a harmonia geral da família. E ela lembra, então, o que é muito interessante essa imagem dela, que é ajudar no trabalho do bem, onde quer que seja dentro de casa, seja fora de casa, é também uma forma de evangelização, é uma forma da gente progredir. E Joana de Ângeles compara o lar que tem os alicerces religiosos equilibrados, sem fanatismo e sem hipocrisia, com a casa que é construída na rocha da fé. Vem o vento, vem tempestade, vem o que for, e a casa continua firme e continua de pé. E ela diz então que a presença de Deus na mente e no coração da criança, do jovem, do adulto e do idoso é sempre uma bússola apontando o porto de segurança e de paz que será alcançado oportunamente. Todos nós precisamos dessa bússola. Então, Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, novamente, ela vem falando, já que a gente fala para as crianças, para os jovens, do valor da profissão, da escola, das virtudes, das posições sociais e do prestígio terreno, tentando até estimular que eles procurem, tenham interesse em conquistar esses valores, por que a gente não destaca o valor da doutrina espírita nos diálogos informais ou nos momentos ideais, ajudando-os a interessar-se pelo Cristo? Se somos espíritas, vamos mostrar à criança a doutrina espírita, mostrar por que gostamos, por que ela ilumina a nossa vida, por que ela nos ajuda a sermos melhores. Então a gente vai apresentando a doutrina e vai apresentando o Cristo, que é inseparável da doutrina espírita. E ela diz então que o lar sofre a falta do Cristo vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença na sua ação cotidiana. Então ela convida a gente a orar com a família, em todas as situações, comungar com Deus, em todos os dias da nossa vida. Joana de Ângeles então lembra que Jesus, quando esteve entre nós, ensinou o bem com seu exemplo de amor e perdão e alegria, e os seus amigos ficavam maravilhados com o que ele falava, com o que ele fazia. Mas eles tinham muitas dúvidas. Então, no final do dia, Jesus se reunia com eles para explicar melhor aquelas lições que foram vividas no dia e aprofundar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais aquele ensinamento. E essas reuniões de Jesus com os amigos mais íntimos, a Joana de Ângeles chama de culto no lar. Então, o culto no lar nada mais é do que convidar Jesus para estar na nossa casa com a nossa família. A gente marca o dia e a hora, ele chega. E aí fica a pergunta:
Você está preparado? Você sabe o que faz no culto? Não precisa se desesperar, a gente tem um PAP para você. Um PAP nada mais é do que um passo a passo. Vamos ver como é que a gente faz para instalar e realizar na nossa casa o culto no lar. Joana de Ângeles vai falar para a gente que o culto do Evangelho no lar é uma conversação edificante e salutar. E nessa conversação a gente pode discutir, esclarecer e solucionar problemas que são comuns à família, incompreensões e dificuldades relacionais. E tudo isso num clima de harmonia, respeito e amizade. Então a gente vai convidar Jesus para estar conosco, mas a gente pode discutir os problemas que são comuns da nossa família, as dificuldades que nós estamos tendo, para tentar de alguma forma solucionar isso. Eu acho muito interessante essas imagens que a gente acha na internet, tem algumas muito interessantes se não me engano, são geralmente protestantes, em que eles colocam Jesus com as pessoas em situações corriqueiras da vida. Então você vê Jesus sentado num banco de parque conversando com alguém que está muito triste. Aqui você vê Jesus, com a família no momento do Evangelho no lar. E você vê que até o cachorro está participando. Joana de Ângeles chama atenção para o fato de que, se além do encontro que é natural na família, a gente se encontra quando acorda, na hora que está indo para a escola, levar filho na escola, na hora que volta para almoçar, ou à noite, depois do trabalho, depois da escola. Então ela fala que, se além desses encontros que são comuns na família, a gente adicionar uma atividade espiritual inspirada no Evangelho de Jesus, mais saudável será a nossa reunião familiar, porque ela facultará renovação mental e emocional diante da leitura dos textos, especialmente comentados pelos Espíritos e Allan Kardec, ensejando uma mais ampla compreensão dos fenômenos existenciais e das finalidades da reencarnação. Essas reuniões se transformam em verdadeiros recursos de psicoterapia em grupo quando se pode abrir o coração e falar abertamente dos conflitos, desconfianças, dificuldades, sofrimentos, recebendo o apoio geral. Então ela diz que nessas reuniões a gente se conheceria muito melhor, a gente entenderia as dificuldades de cada um e mais facilmente a gente contribuiria para a fraternidade legítima. E como que a gente faz o culto do Evangelho no lar? A gente vai escolher um dia e horário semanal, vai reunir a família naquele dia, naquele horário, para estudar os ensinos de Jesus e dos Espíritos e conversar sobre o que diz respeito à vida familiar, conforme a Joana de Ângeles está propondo. E qualquer pessoa da família pode participar, na verdade deve participar, porque o culto vai beneficiar a todos. E a gente pode pensar um pouco então. Nós temos 7 dias na semana com 24 horas cada um. A proposta do culto no lar é dedicar apenas 30 a 40 minutos por semana para o equilíbrio e proteção da nossa família. Então a gente vê que isso é algo totalmente possível, desde que nós queiramos. E nada impede que a gente faça o culto mais vezes por semana. Tem gente que faz o culto todos os dias, Semanalmente é o mínimo que é sugerido. A gente é que vai decidir a frequência. Você é que sabe como que é a rotina da sua família, como que são as atividades na sua família, você é que determina isso. Lembretes importantes que a gente precisa repetir, Desligue o celular, desligue a TV. A hora do culto é um momento de reunião da família para a gente conversar. Estaremos todos no mesmo ambiente, às vezes à volta de uma mesa, e a única coisa que a gente precisa fazer é interagir. É abrir a boca, falar, ouvir o que o outro está falando, dar sua opinião, discutir tudo em clima de harmonia. E a gente precisa lembrar também que, para conversar com Deus, com Jesus e os bons espíritos, a gente também não precisa de aparelhos eletrônicos. Então, na verdade, o momento do culto passa a ser uma excelente oportunidade de detox eletrônico. Joana de Ângeles chama o culto no lar de recurso de equilíbrio de toda a família.
Então ela fala que não é para ser uma reunião chata, enfadonha, tediosa, pesada, né? É para ser uma vivência rica de alegria e de aprendizagem, onde cada um dá a sua contribuição. Então, um vai arrumar a mesa, o outro vai arrumar a jarra com água ou os copos com água, um vai arrumar os livros, o outro vai fazer a oração, você vai ler o texto, o outro vai comentar. Se alguém precisar de um passe, alguém pode se prontificar a dar um passe nessa pessoa. Então, a gente, escolhido o horário e o dia, a gente vai começar com uma breve prece inicial, né, espontânea, sincera, pode ser uma prece da sua preferência que você goste, pode ser uma música edificante. Passada, terminada a prece inicial, a gente vai para a leitura e os comentários. A gente, quando resolve fazer o culto, já determina se leremos um livro na sequência dele, desde o início até o fim, ou se a gente vai utilizar 1, 2 ou 3 livros e abrir ao acaso. Além disso, a gente pode usar as músicas não só como prece inicial ou final, as vibrações e os pedidos. E a gente pode lembrar que temos muitas músicas de evangelização e de mocidade espírita e podemos usar qualquer outra música que tenha conteúdo edificante, mesmo que não seja espírita. Além disso, a gente pode fazer vibração e pedidos em favor dos próprios familiares, de doentes, de amigos, né, do país, do planeta, especialmente nessa situação em que a gente se encontra de transição planetária e de isolamento social. Terminada a leitura, né, cantamos o que queremos cantar, podemos fazer a prece de encerramento, que é exatamente como a prece inicial. E a água fluidificada a gente deixa para distribuir no final. A gente já vai ter preparado o jarro ou os copos com a água para fluidificação pelos bons espíritos e durante o culto eles vão fazer isso. Algumas pessoas optam por impor as mãos sobre a jarra com água e fazer uma oração pedindo a fluidificação da água. Outro lembrete importante, que na verdade é um lembrete triplo: disciplina, disciplina, disciplina. Por que a gente precisa de disciplina para fazer o culto no lar? Porque quando a gente combina com a família que tal dia, tal hora nós vamos fazer o culto no lar, os bons espíritos e os espíritos amigos vinculados à nossa família também se programarão para participar conosco. E a gente precisa lembrar que os espíritos superiores são muito ocupados. Se você combinou o seu culto para segunda-feira, de 8h30 às 21 horas, às 20h30 eles estarão na sua casa e às 21 horas eles irão embora, porque eles têm muito o que fazer e eles são extremamente disciplinados. Então, precisamos nós desenvolver a nossa disciplina. A participação dos bons espíritos, também no culto no lar, traz vários benefícios para a gente. Entre eles, a inspiração, em algum projeto, em algum problema, dificuldade que estejamos passando. Uma ajuda específica. Eu fiquei pensando o que seria essa ajuda específica que a Joana está falando, porque ela não chega a exemplificar. E eu me lembrei de uma fala de Divaldo, em que ele disse que as maiores cirurgias espirituais que ele já viu serem realizadas foram realizadas em reuniões públicas. E ele diz que as pessoas que estão sintonizadas, não apenas ali de corpo presente, são ajudadas. Da mesma forma, os bons espíritos devem nos ajudar na nossa casa também. Além disso, nós temos também a oportunidade nós temos o benefício do intercâmbio de energias. Os espíritos vão nos dar passes. E é interessante que eu me lembrei da fala de uma amiga muito querida, em que ela dizia assim: os espíritos, eles dão na gente uma injeção de óleo canforado. O que é isso? É aquele dia que você está muito cansado,
muito estressado, está irritado, você está um caco. Você não quer nem ir na reunião, não quer saber de nada, mas você vai, porque afinal de contas é o seu compromisso. E quando você sai da reunião, você é outra pessoa, não é a mesma pessoa que entrou. Então, essa troca de energias é muito possibilitada durante o nosso culto no lar. E além disso, Joana de Ângeles chama atenção para o fato de que, como a gente está num ambiente em que o nosso objetivo, né, é superior, é mais elevado, a gente facilita o trabalho dos bons espíritos e eles podem nos ajudar muito melhor, né, nesse tipo de situação. Para a gente ter uma coisa mais concreta aqui do Evangelho, né, do culto do Evangelho no lar, então aqui um desenho. A família reunida, a mãe já está de olhos fechados fazendo uma oração. Atrás você tem 4 espíritos, que são espíritos bons. São espíritos que estão irradiando luz, eles estão todos envoltos em luz. E esse senhor aqui de bigode está com a mão posta sobre a cabeça da mãe, né? Então a gente vê a ação das energias. Aqui atrás, à esquerda, você tem um grupo de espíritos que não são espíritos bons, mas que estão participando do culto. Entre eles tem esse senhor aqui, que está até bem atordoado, né? Como que a gente explica isso? Eu me lembro da fala do André Luiz, se não me engano, em que ele conta alguma das visitas dele ao plano terrestre e ele vai com os orientadores a uma determinada casa. Eu não me lembro se era uma casa de uma pessoa ou se era um centro espírita, e ele fica admirado de ver, ao se aproximar, que aquela casa, aquele centro espírita, irradiava luz. E ele pergunta então o que era aquilo. E os orientadores então explicam para ele que ali, por estarem reunidas pessoas que queriam, que têm objetivos mais elevados, que têm trabalhos no bem, né, a casa era uma fonte geradora de luz. E aí você fica imaginando, por exemplo, espíritos que estão vagando pelo mundo espiritual, espíritos que não conseguem perceber sequer a luz do dia, né? Espíritos que estão buscando ajuda. Quando estão aí vagando pelo mundo espiritual, vem uma luz acesa e são atraídos por essa luz. E eles então, ao chegarem à nossa casa, durante um culto no lar, por exemplo, ou a casa espírita, são ajudados pelos bons espíritos que ali estão também. Então, outro benefício que a gente tem com a realização do culto no lar é atrair os bons espíritos, né, e repelir os espíritos inferiores. Nessas 2 espitirinhas do Wilton Pontes, a gente vê isso bem claramente, né? O rapazinho ali em cima, olhando o relógio e dizendo: tá quase na hora do evangelho no lar e eu vou ter que fazer sozinho novamente. Ele se concentra para fazer a prece e os espíritos estão lá à volta dele e um deles diz: é o que ele pensa. Então a gente esquece muitas vezes, apesar de sermos espíritas, que o tempo todo tem espíritos à nossa volta. E embaixo a tirinha em que o espírito inferior diz que chegou para atazanar a vida do Zé, a casa dele, e o outro informa para ele que não ia dar mais para ele fazer isso, porque o Zé tinha começado a fazer o evangelho no lar. E como você vê, a casinha está iluminada, luz está saindo de dentro dela. E aí fica a dúvida: na minha casa só eu sou espírita e eu quero fazer o culto no lar. Na minha casa só eu que quero fazer o culto no lar, ninguém mais quer fazer o culto no lar. O que eu faço? Resposta de Joana de Ângeles: faça assim mesmo. Faça no quarto, na cozinha, na garagem, no quintal, onde for possível, mas faça. Se você já sabe o que é o culto no lar e qual que é o benefício que ele traz para você e para a sua família, faça e tenha certeza de que você não estará sozinho.
E uma coisa que a gente precisa lembrar também, e é uma fala de Joana, eu só não me lembro em que texto, em que livro que está. Ela fala que quando a gente realiza o culto do Evangelho no lar, não é beneficiada apenas a nossa família e a nossa casa. Todas as famílias vizinhas da rua, do prédio, do bairro, da cidade são beneficiadas. Aí eu fiquei lembrando dessa imagem da gente jogar uma pedra na água, né? E formarem aquelas ondas concêntricas que vão se espalhando. E fiquei imaginando se a gente pensar um lago em que você jogou várias pedras e várias ondas se formando e elas interagindo umas com as outras e se expandindo cada vez mais, né? Então fica uma boa imagem para a gente pensar como que nós, fazendo o culto na nossa casa, estamos ajudando, né, o ambiente, a melhorar o ambiente em que a gente está vivendo. E se a gente pensar que na nossa casa é um culto e que existem centenas de outras pessoas, talvez milhares de outras pessoas fazendo o culto no lar, essas energias estão sendo todas somadas, né, para ajudar a construir um mundo melhor. E Teresa de Brito então vai falar que diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, a gente recolherá com a nossa família os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para a gente dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação, sem perda de tempo. E Joana de Ângeles traz então uma imagem que é muito interessante, e ela é boa nesse tipo de imagem, nos textos dela a gente sempre acha, né? Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Jesus no lar, como diz Teresa de Brito no seu capítulo intitulado Divina Presença no Lar. Jesus é isso, né? E para isso a gente faz o culto no lar. Certamente, uma noite por semana, todos podem oferecer ao processo de autoiluminação, tendo em vista que não se trata de várias horas, mas de um período relativamente breve, de meia hora mais ou menos, que foi o que a gente refletiu lá atrás. Seria ideal que nessa ocasião, após o culto no lar, todos permanecessem no lar, evitando o tumulto dos outros momentos, aproveitando as dúlcidas vibrações para refazer-se, renovar-se, reflexionar em torno da existência preciosa, adquirindo forças para os enfrentamentos inevitáveis. Então, estão aí os 3 livros que foram consultados das 2 autoras. Nós temos Teresa de Brito, do livro Vereda Familiar, pela mediunidade de Raul Teixeira, e Joana de Ângeles, com SOS Família e Constelação Familiar, pela mediunidade de Divaldo Franco. Além disso, as espitirinhas do Wilton Pontes e as imagens são da internet. Eu espero que essas reflexões ajudem aqueles que estão tentando começar a fazer um culto no lar, possam auxiliar aqueles que já fazem, e espero também que todos tenham uma boa semana da família até o nosso sábado, com os próximos temas que serão estudados também. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma excelente semana. Obrigada.